Bom, boa tarde, meninos. É oficial, né, agora. A nossa reunião está sendo gravada. Eu gostaria de iniciar, como hoje a gente vai falar, vocês estão com o material Aprender Sempre, e no material Aprender Sempre hoje a gente vai falar sobre poema. Aí, como a gente vai falar sobre poema hoje, vocês já ouviram falar da Cora Coralina? Alguém já leu alguma coisa dela? Não. E você, Vitória, Lucas, já ouviu? A Cora Coralina, ela faz parte do ramo da educação. E aos 76 anos, ela começou a publicar suas poesias. 76 anos. E tem uma poesia dela que é bastante famosa, que chama Saber Viver. Foi publicada em 1965. Então, é uma linguagem bem próxima da que a gente vive hoje. Ela coloca assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o sentido da vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. É uma poesia curta, mas eu achei muito bonita, por isso que eu trouxe para a nossa leitura inicial da aula de hoje. Agradeço a presença de vocês, da Evelyn, Leonardo, Letícia, Lucas. Vamos fazer igual todas as aulas, vocês vão estão com Aprender Sempre aí, e a gente vai respondendo, e vocês vão anotando no caderno de vocês do Aprender Sempre. Tem muito aluno me perguntando se tem que levar o caderno lá na escola agora. E não é isso. De para vocês me mandarem fotos que vocês estão fazendo as atividades. As atividades que vocês forem fazendo, vocês vão me enviando foto pelo WhatsApp. Não é para levar ainda na escola. Vai chegar o momento que tem que levar. Só que ainda não. E outra coisa também que os alunos estão perguntando é a respeito se tem que fazer ele inteiro. A gente vai fazer até o momento que der. Deu para fazer a sequência de atividade 1, vai ser essa que nós vamos fazer, essa que você na escola. Se não der tempo de fazer a sequência de atividades 2 aqui pelo Teams, a gente não vai fazer ela, certo? Nós só vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Hoje aqui na nossa aula, a gente tem como objetivo ler poemas de diferentes autores. A gente já começou a fazer isso com da Cora Coralina, identificando a composição narrativa ou não. Lembra da aula passada aquele poema que nós lemos, que contava uma história, mas era uma história em verso? Então, a gente vai avaliar se é uma composição narrativa ou não. Analisar o texto poético como obra de arte, do todo para as partes. Uma poesia é uma obra de arte,
E hoje a gente vai perceber isso durante a aula, vocês vão perceber nas aulas 4 e 5 com mais fluidez, o tanto que uma poesia pode ser uma obra de arte. Aí, a gente vai também fazendo uma comparação, verificando qual que é a diferença da poesia com outros gêneros textuais. Para iniciar a nossa aula, eu preparei um PowerPoint com algumas reflexões que eu acho importantes de vocês terem. Eu, quando era aluna, que o professor fazia essas anotações, eu gostava de anotar no caderno, tem aluno que anota e me envia. Então, se vocês quiserem anotar as coisas que vocês acham importantes, pode anotar e depois me envia também, que isso é muito interessante. O nosso cérebro só funciona a partir do momento que a gente estiver escrevendo. Aí a gente vai entender melhor. Então, tem que treinar bastante a escrita. Sempre a gente ouve poema, uma pessoa fala poema, outra pessoa fala poesia. Será que tem diferença entre um e outro? Quais serão essas diferenças? Por isso que isso não traz na apostila, e eu preparei esse adicional, digamos. Então, nada melhor do que um bom livro para saciar o nosso conhecimento, a nossa aprendizagem, isso é fundamental. Para saber o que é poema e poesia, é simples. A poesia é uma das artes verbais, que, em primeiro lugar, podemos chamá-la de literatura. O poema, portanto, é o produto dessa arte. Ou seja, cada peça escrita é o poema da arte chamada de poesia, e que, acima de tudo, integra a literatura, considerada, por fim, a arte maior. Então, um poema é uma arte, e esse poema integra a poesia. Aí aqui vai ter as principais diferenças. A poesia é um tipo textual que faz parte do gênero textual. Tem aquele eu lírico da poesia, que é a voz da poesia. Tem pergunta que vai estar perguntando para vocês qual que é o eu lírico do poema. Vocês já devem ter se deparado com essa palavra eu lírico nas APs, que é a voz da poesia, aquilo que o autor está querendo dizer. E dessa forma, apresenta características como métrica é a quantidade de sílaba, rimas, versos, estrofes, entre outros aspectos. Não só ao texto pertence a poesia, porque ela também é usada para produzir músicas e peças teatrais. Então, às vezes a pessoa ouve uma música e acaba que aquilo entra na cabeça, ela escreve uma poesia sobre aquela música, ou alguma peça teatral. Então, ela pode ser verbal ou escrita. Aí aqui, ó, tem uma coisa bem interessante, que é o que a gente está estudando. A gente pode encontrar ela nas narrativas, nos poemas, prosas, canções, pinturas, filmes e até mesmo peças publicitárias, considerando-a, contudo, uma das 7 artes tradicionais, porque pode ser usada para vários fins. O poema, como já foi dito, é o produto da poesia. É, acima de tudo, a parte material concreta dessa arte. A construção textual com palavras e significados nos leva em contrapartida a termos insights e sentimentos. É, portanto, através do poema que somos tocados. Caso contrário, não é poesia. Regrinhas básicas, portanto, devem ser seguidas para a construção de um poema.
métrica, rima, ritmo, os versos. Tem poema que você tem que ler rápido, tem poema que você vai ler mais pausadamente. E a gente tem vários tipos de poemas e poesias. Tem o tipo épico, dramático e lírico. São os tipos de poemas e poesias. Os poemas épicos são associados às narrativas. Então, quando estiver contando algum fato, algum acontecimento inverso, vai ser o poema épico. Sobretudo, a utilização de personagens heróicos também está bem no campo da imaginação. Já os dramáticos permeiam no campo do teatro, porque são interpretados. Não sei se vocês já viram alguma pessoa interpretando uma poesia. Eu conheço uma pessoa aqui em Franca que faz isso, que consegue, que fala como se fosse uma pessoa com dor. Se a poesia remete dor, fala como se fosse uma pessoa com dor. É muito bonito de ver, assim. Como diz um aluno meu, chega a dar arrepio. Nas artes cênicas ou artes performativas, os poemas são escritos, a princípio, para serem encenados, como as tragédias ou os monólogos. Todas essas variações podem, todavia, estar também na música e na dança. Por fim, os poemas líricos são descritos para os sentimentos. Outra característica aqui. Então, os poemas líricos, os sentimentos. O emissor é o maior personagem dessa escrita. Então, eu queria parar aqui com essas 3 definições aqui de poesia. O épico, o dramático e o lírico. Aí, aqui na atividade, eu vou pedir para vocês, vou dar uns minutinhos aqui, para vocês lerem, fala assim, leia com atenção os textos poéticos e anote no caderno o título, o autor e o assunto de cada poema. Leia o texto silenciosamente enquanto a música toca. Escreva no caderno o título do poema, o autor e o assunto. Agora pergunte a um colega qual o texto foi lido por ele, inicie a nova leitura. Aqui a gente tem na reunião de hoje, tá, a Brenda, a Evelyn, o Gabriel, o Leonardo, a Letícia, o Lucas, o Thiago e a Vitória. Então, eu vou pedir para vocês irem nas páginas aí do Aprender Sempre e escolherem uma dessas poesias para vocês lerem. Tem o texto 4, o texto 5, o texto 6. E eu quero que depois vocês me contem qual o texto que vocês leram, qual é o autor, qual que é o título e qual que é o assunto desse poema que vocês leram. Agora, 15, 14, 15, e daqui 5 minutos eu chamo vocês novamente para vocês me contarem sobre cada um. Eu também vou ler o meu e vou falar para vocês o que eu achei a respeito. Está na página 15, né, professora? Página 15. Ok. Pode ler agora, cada um lê o seu. Professora, esse tempo que você está deixando a gente ler o poema, né? Dá para a gente estar fazendo na mesma hora um resuminho?
Não é um resumo, você vai pegar e colocar só o título do poema que você leu, colocar o autor e sobre o que fala a sua poesia que você leu. Se fala sobre índios, se fala sobre monstros, se fala sobre amor, dor, sobre o que fala. Aí, esse tempo é pra gente fazer isso? Para fazer isso.
Todo mundo já conseguiu ler? Sim, sim. Brenda, começa com você aqui. Qual poesia que você leu e qual que é o título, qual que é o autor, qual que é o assunto? Eu li a poesia 6, A Seca do Ceará, de Leandro Gomes de Barros. E pelo título já Pô, eu se também, trata agora. sobre todos os assuntos que fala. Seca realmente do Ceará, que os animais passam por dificuldades, as pessoas também. E você, Evelyn? Eu também escolhi a 6. Nossa, todo mundo escolheu essas 6. O Eu Gabriel também. também. E você, Leonardo? Porra, não, na moral, serão? Da minha 6 também. Ah, não. Não, Tá de não. brinquedo. Ah, não, Devia escolhe fazer outra aí. Hoje, não vou mudar, não. Era mais fácil de resumir, ué. Mais fácil, ela é a mesma coisa que as outras, mesmo Tem tamanho. fotos. Foi diminuindo aí. Não é pra resumir, é pra escrever, é pra falar qual que é o assunto, não é pra resumir. Foi mais fácil. Você, Letícia? Também Eu é também. 6. E você, Lucas? Vitória? A 6. Vixe, não. Não gostei disso. Nossa, questão de meme, não é possível. Eu li a 5. Foi o que me chamou mais atenção pelo título. O título da Ô, vida. Lucas, salva nós, vai na 4 aí. A gente tá preso no ciclo infinito. Não. Tô achando que vocês têm um grupo no WhatsApp e vocês combinaram. Todo mundo vai ler a 6. Eu li a 5 do Navio Negreiro do Castro Alves. Eu gostei muito do último verso aqui, que ele coloca, Castro Alves escreve assim, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Acho que hoje em dia tá precisando fechar a porta do Brasil mesmo, que tá passando vergonha tudo que tá acontecendo. Eu vou ler com vocês as outras poesias aqui e fazendo as observações de cada uma. O título da 4 é Os Timbiras, o autor é Gonçalves Dias. Introdução. Os ritos semibárbaros dos piagas, cultores de Tupã, a terra virgem, donde, como de um trono, enfim se abriram. Da cruz de Cristo, os piedosos braços, as festas e batalhas mal sangradas, do povo americano agora extinto. Hei de cantar na ira, evoco a sombra do selvagem guerreiro, torvo aspecto, severo e quase mudo, alenta os passos, caminha incerto, o bipartido arco nas mãos sustenta, e dos despidos ombros pende-lhe a rota aljava. As entornadas, agora inúteis setas, vão mostrando a marcha triste e os passos mal seguros, de quem, na terra de seus pais, embalde procura asilo, e foge o humano trato. Quem poderá, guerreiro, nos seus cantos, a voz dos piagas, teus um só momento, repetir essa voz que nas montanhas vos ia derramando arrojo e brios, melhor que taças de um cauim fortíssimo? Essa é o Timbiras. Aqui na análise das poesias, os Timbiras é uma epopeia indianista do Gonçalves Dias.
é uma narração dividida na introdução e 4 cantos. E o ponto exato em um mito bom selvagem. Então, o assunto aqui dessa poesia é falar desse bom selvagem, do mito desse bom selvagem. Acabou por fazer-se verdade artística e o poemeto Jucapirama, que é uma parte dessa poesia, que não está aqui. E acabada a realização do indianismo na poesia brasileira, a valorização do indígena. São poemas narrados, os feitos de guerreiros timbiras. Então, esses timbiras são tipos indígenas, principalmente o chefe Itajuba e do jovem guerreiro Jatil. Altamente idealizados, esses índios falavam apenas com valor, coragem, guerra, honra, no mundo habitado por inimigos vis. Os piagas, que são pajés, sábios e guerreiros e valiosos. O autor usa termos em tupi e do verso branco sem rima. Vocês podem ver que é uma poesia sem rima. A obra Cantos era composta dos primeiros 4 cantos de Os Timbiras. Gonçalves Dias não pôde concluir o poema, pois antes disso faleceu em um desastre. Então, pelas palavras, a gente percebe esse assunto aqui, muito presente na leitura da poesia. Valor, coragem, guerra e honra. Por causa desse indianismo que é presente nas poesias do Gonçalves Dias. Vamos ver a outra agora, que foi a que eu li. O Navio Negreiro, Castro Alves. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infama e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa, em um manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado com heróis na lança, antes que houvessem o voto da batalha, que servires a um povo de mortalha, fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nessa hora o bringue imundo, o trilho que Colombro abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas a infância é demais, a infâmia é demais. Da etérea plaga, levai-nos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos mares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Também a gente percebe uma presença de bastante dor. Para mim, aqui, me remete à parte dos escravos. Aquele é dos índios e aqui, para mim, dos escravos. Vamos ver a análise que os estudiosos fazem dessa poesia. O poema de Castro Alves é uma pequena narrativa sobre o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. O elemento poético reside nas imagens e nas metáforas encontradas ao longo do poema, principalmente na 4ª parte, onde a tortura dos escravos é descrita. A beleza e a infinitude do mar e do céu são colocadas em xeque com a barbárie e falta de liberdade nos porões do navio negreiro, como se fosse incompatível toda a beleza do oceano com a escuridão que se passa no navio. Uma das características do poema é o universalismo, quando uma viagem é feita pela aventura ou pelo comércio. As bandeiras das nações são importantes. A crítica do tráfico de escravos não impede o patriotismo do poeta.
É um patriotismo que leva à crítica. A sua visão do Brasil como lugar de liberdade e do futuro é incompatível com a escravidão. Ele não deixa de lado a religiosidade, o Castro Alves, e coloca Deus como uma intervenção divina no tráfico negreiro. Então, esse navio negreiro, ele coloca esse título porque é o que transportava os escravos da África para o Brasil. E aqui ele coloca uma parte um verso aqui que eu gostei, que ele põe assim, ó, chora, e chora tanto, que imagina os escravos daquela época, o que eles poderiam fazer além de chorar, e mesmo assim, se chorasse, ainda apanhava, de certo? Então, era uma coisa muito presente à realidade daquela época. E esse aqui é o que vocês leram, né? Texto 6, A Seca do Ceará, do Leandro Gomes de Barros. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina. Rebenta a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes. Flagelados retirantes. Vagam mendigando pão. Acabam-se os animais, ficando limpos os currais, onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um entre daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. É um sítio de amarguras. Nem mais às noites escuras lampejava um só pirilampo. Aqueles brandos de rolas que arrulhavam saudosos gemem hoje, coitadinhas, mal satisfeitas, queixosas, aqueles lindos tetéus com penas de cor dos céus, onde algum hoje estiver, está triste, mudo e sombrio, não passeia mais um rio, não solta um canto sequer. Que aí vocês me falaram que era a respeito da seca, né, do Nordeste, se eu não me engano. Aí, o que eles colocam aqui, que essa poesia é um cordel, tem rima. E o Leandro relata a situação nordestina frente a um problema natural agravado pelas relações sociais. O autor escreveu numa época marcada pelos movimentos migratórios. Como consequência desse problema no Nordeste, Leandro, sendo nordestino, percebeu a delicada condição do homem sertanejo, castigado pelo flagelo da seca, demonstrando para isso com muitos detalhes o efeito sobre a natureza e o homem. E é a coisa que a maioria das pessoas hoje em dia, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Se a gente gasta muita água, com certeza um dia ela há de faltar. Porque tem gente que fala assim, comigo não acontece. Tomara, mas sem água não tem vida. O que vocês acharam? Essas poesias são alegres, são tristes? O que vocês acharam? Triste. Tristes. Qual que é a diferença dessas poesias aqui para aquele gênero que nós estudamos na aula passada, do conto? O que tem de diferente? Ela tem estrofe, tem rima, tem... Tem estrofe, tem rima. O narrador é diferente. O narrador é diferente. Aqui na poesia é o eu lírico, né? Lá no texto é o narrador. O conto é aquela parte onde que escreve em prosa. Aqui é igual vocês falaram, tem verso, estrofe, tem essa aqui, ó, a primeira que nós lemos, que não tem muitas, só tem uma estrofe.
Essa aqui já tem outras. Então, você escreve, quando você está escrevendo uma poesia, você escreve da forma como você acha melhor. E observa que esses poemas, igual o Leandro, ele escreveu sobre o Nordeste, mas ele é nordestino. Você consegue escrever a partir da realidade que você vive. Se você conhece muito de jogo de computador, não adianta você querer escrever sobre vacina, se você não leu nada sobre, você não vai conseguir escrever. Você tem que escrever de acordo com aquilo que você sabe, daquilo que você conhece, que faz parte da sua realidade. Aí tem uma pergunta. Você identificou a composição narrativa em algum desses poemas? Justifique. Vocês conseguem ver alguma coisa narrada nesses poemas? Alguma história de um povo que é narrado? O texto 6, né? No texto 6. O 6 tem algumas situações. E aqui, ó, que fala no texto 5. No 5 também. No 5 também tem. Narra como que era a vinda dos escravos para cá. E no texto 4? Tem. Tem também a narrativa dos índios. Então, cada um da questão que os índios, eu acho que o que Gonçalves Dias criticava era o maltrato com relação aos índios. Pelo menos a minha interpretação dessa poesia é isso. Invadindo o território deles, com outras culturas. Então, aqui nessa pergunta, a gente percebe que tem a narrativa nos 3 poemas. Porque os 3, vou colocar aqui no chat que facilita para vocês. Eu vou pôr assim, ó. Primeiro eu preciso no 1C, porque o meu notebook, ele tá tão bom que não... ele tá tão bom que o meu C não tá funcionando mais, eu tenho que ficar copiando e colando. Depois já online é assim. Essa pergunta, ela não tem... ela está na página 17, mas ela não tem número. Eu vou pôr aqui, ó, página 17. Não esquece de começo de frase com letra maiúscula. Identifica-se. Composição narrativa. Os 3 poemas. Porque o primeiro, na narrativa, da questão indígena. No segundo, os escravos. E no terceiro, os nordestinos. Nordestinos. Dá um tempinho aí para vocês copiarem.
Pronto, já deu para copiar? Já deu para copiar, gente? Tá acabando, professor. Ah, tá. Tô acabando, professora. Uhum. Sem problemas. Pronto, professora. Todo mundo já terminou? Sim. Eu já acabei. Ok, muito bem. Então, agora que a gente já pegou, já identificou, leu, entendeu aí o assunto de cada poesia, aí a gente vai para a questão da obra de arte. E o objetivo dessa aula é analisar os poemas quanto à estrutura do poema e declamar poemas com composição narrativa. Vale lembrar, estrofe é o conjunto de versos, verso é cada linha do poema, rima é a combinação de sons iguais ou similares, e o eu lírico é a pessoa que fala no texto, que sente, que sofre. Então, voltando aqui um pouco nesse aqui do navio negreiro, o eu lírico, ele chora, 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 é a voz da poesia. Sofre, Eu sempre quis saber o que é eu lírico. nunca tinha ouvido falar o que é, sempre viu eu, se eu não me engano, na ADE do início do ano, tinha eu lírico. Agora, eu não lembro se era na de vocês ou era de outro ano, que eu estou confundindo. Mas o eu lírico é uma coisa bem interessante, e é essa voz que fala no texto, que sente, que sofre. Vocês vão ver em muitas provas, não só provas da AP, provas de ADI, mas prova de vestibular mesmo, do Enem, que vai estar perguntando sobre o eu lírico, que é essa pessoa que fala, que sente,
que sofre no poema. Aí aqui, ó, a gente tem duas imagens. Fala, observe as imagens. Essa imagem aqui, o que vocês percebem analisando ela? O que vocês entendem por ela? O que parece que as pessoas estão fazendo? Conversando, comemorando alguma coisa? Parece isso, né? Comemorando alguma coisa. Parece uma... É no tempo de Deus isso aqui? Parece um tempo bem antigo, né? Sim. O que você ia falar, Leonardo? Não, esqueci o nome do negócio. Parece que é uma... Deixa. Já outra imagem. Vocês conseguem entender o que é esse animal aí, não entende? Um porco. Com certeza. Era onde? Então, eu vi um porco. Para mim, isso é um porco. Só que Pra mim também. eu nunca vi um porco com tantas riscas. O que será que o autor quis dizer com essas Só riscas? marcando as Ah, partes que eles usam imagina, pra... pra gente é um porco, pra artista pode ser outro animal. Eu nunca vi um porco tão rosa. Eu também não. E É Na o da verdade, eu gosto. Pessoalmente, Foi não. uma decepção Ué, pra mim na essas minha listas vida. aí não é Eu a sempre vi. marcação. Foi uma decepção na minha vida. Agora. Eu sempre vi nos desenhos os porcos eram todos rosa. Eu fui ver um porco na vida real, fiquei tão decepcionado. Eu falei, a Triste, minha né? vida inteira eu fui enganado. É meio rosado, não deixa de ser mentira. Quer dizer, a gente vê nos desenhos animais assim, limpinho, bonitinho. Vai ver na vida. Eles tiraram que porco era rosa. Ainda mais hoje, que com a Peppa Pig, né? Então, Minecraft mentiu pra mim. mentiu, tá vendo? Oh, Minecraft mentiu. Ai, bati meu joelho na minha. Oh, e aqui o autor dessas imagens aí, será que ele pensou na questão desse tanto, o que será que passou na cabeça dele desenhar um porco com tanta traço preto assim? Isso aí não é as marcações onde eles usam pra cortar depois? Só que vai fazer aqui. Tipo, tem certas partes dos animais que eles usam pra depois vender a carne, né? Não seria essas as marcações? Acho que é isso. Ah, tá, entendi. Na verdade, eu não acho não, só parece. Eu não sou professora de arte, mas e tem uma coisa também que eu acho uma doidura. Tudo quanto é coisa que eles colocam que é preto, eles colocam ligada a coisa ruim. Então, só por esse fundo preto, teria pessoas que às vezes vai falar, o artista estava decepcionado, por isso colocou um fundo preto. É gato azar, é tudo que é preto, eles entendem como... Hã? Enfim, essas imagens são duas imagens totalmente diferentes, uma muito antiga, outra mais ligada à atualidade, porém com cores meio não ligadas à realidade. Aí nas perguntas,
Fala o que essas duas imagens têm em comum. O que essas duas imagens têm em comum? Elas podem ter sido pintadas no mesmo tempo? Aqui isso não mostra pra gente, porque não tem a data de publicação e nem mesmo quem desenhou ou pintou essa obra de arte. Então as duas são pinturas. Exatamente, as duas são pinturas, as duas são obras de arte. São pinturas que remetem alguma coisa para a gente. Dá para a gente interpretar e pensar em muitas hipóteses. Se dá para a gente interpretar, é uma obra de arte. Então, o que tem de semelhante é que elas são obras de arte, são pinturas. E elas representam alguma obra de arte? Tem alguma obra de arte? Sim, porque pintura é uma arte, uma forma de arte. Exatamente. A pintura, e também a pessoa que desenhou isso aqui, por exemplo, pode ser que ela tenha colocado um fundo preto para mostrar uma revolta. Então, envolve uma interpretação, certo? Então, a pessoa que pegou e colocou esse tanto de gente aqui, pode ser que queira simbolizar uma reunião antiga, como que acontecia, ou do tempo dos deuses, igual uma aluna falou. Então, tem alguma imagem por trás. Essa é a letra A da página 19. Vamos por aqui, página 19, letra A. O que elas têm em comum? O tem acento, porque aqui são elas. Elas é plural, plural tem acento. Então, elas têm com acento. O que elas têm em comum é que as duas são obras de arte. A segunda fala, elas representam uma obra de arte? Sim. Elas representam uma obra de arte, pois há elementos de interpretação que a caracterizam como uma obra de arte. Aí já responde o porquê. Dá 5 minutos aí para vocês fazerem. Já fiz com as minhas palavras. Que bom. Muito bom. Professora, Oi.
É que eu tava vendo aqui, eu não fiz a página 14. Você fez ou não? Fiz aqui, ó. Opa. Não, peraí. Página 14 é da aula passada. Deixa eu ver aqui. É a do conto, que era pra gente estar fazendo. Ah, é o conto que E responder as perguntas no texto. era para estar fazendo no caderno. Aula 3. Escrever o conto, me mandar para eu imprimir e montar o varal. Ela não tem espaço para responder aqui, tem que fazer no caderno mesmo. Aí eu tenho que fazer o conto? Escrever um conto, inventar. O conto é uma narrativa curta, que você pode pegar e inventar, só não pode pôr fala de personagem, de animais, porque quando você envolve fala de animais, aí é fábula. Então, um conto é uma narrativa curta, alguma coisa fictícia, um conto de terror, que aí você escreve, me tira uma foto e me envia. Tá, aí tem que fazer alguma coisa na apostila? Não, só no caderno mesmo. Tá. Pronto? Professora, deu certo de estar imprimindo as folhas? Eu vou imprimir, a sua deu, eu já imprimi, tá? Aí, do jeito que eu te falei, sabe quando cola um do jeito que tava? Então, eu imprimi 3 folhas. Aí depois eu vou colocar uma do lado da outra. Tá bom, obrigada. Nada. Terminei. Terminou? A outra pergunta aqui, ela é pessoal. Aí, como a gente está na próxima aula, fala, você lembra dos textos lidos na aula anterior? A aula anterior são aqueles poemas que nós lemos. Volte a eles e escolha um para ser declamado. Reconhecidos recursos de entonação de voz, rimas, recursos sonoros, seleção de palavras, etc. Vamos lá, vamos ver quem vamos colocar. Tiago, você que está quietinho, lê para mim uma poesia, escolhe aí e lê para mim qual que você quiser, dessa que nós lemos. Tiago está vivo? Ixi, não está querendo abrir o microfone, ó. Letícia, você lê um para mim, por favor? Pode ser. Escolhe um. Pode escolher, pode ler. Eu vou estar lendo O Navio Negreiro, do Alves. Existe um povo que a bandeira expressa para cobrir tanta infância e covardia e deixa-a transformar-se nessa festa em um manto impuro, de bacante fria. Meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é esta? Que impudente da tribudia. Silêncio, musa. Chora e chora tanto que o pavilhão se leva lá do teu Ariverde, perdão, de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estardante que a luz do sol encerra, que as promessas divinas da esperança. Tudo que a liberdade após a guerra fosse
cansado dos heróis que lança antes de houvessem roto da batalha. Servires. Professora, tá dando para escutar direitinho? Tá travando demais a sua voz. É que servires, tá dando para ouvir direitinho. Agora parou. Será que aconteceu alguma coisa com a internet? Que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz, que a mente esmaga. Extingue nessa hora e brigue imundo. O trilho que o pombo abriu nas vagas, como o íris do profundo. Mas a infamia demais. Essa é a plaga. Levantai-vos, heróis de novo mundo. Andrada arranca esse pendão dos ares. Colombo fecha a porta dos teus amares. E aí você põe esse poema e você escreve aqui na sua resposta esse poema que é o que você escolheu. Tá bom. E assim os outros também. Maria Júlia, você quer ler um para mim, por favor? Você pode ler? Ou o texto 4, ou o texto 6. Leonardo. Nossa, gente. Acho que eu leio o 4. Tá. Os Timbiras, Gonçalves Dias. Introdução. Os ritos semi-barbados dos Piagas, cultores de Tupá, a terra virgem, donde como de um trono enfim se abriram. Da cruz de Cristo os piedosos braços, as festas e batalhas mal sangradas. Do povo americano agora extinto. Rei de cantar na lira, evoco a sombra do selvagem guerreiro. Torvo o aspecto, severo e quase mudo, a lentos passos. Caminho incerto, o bipartido arco nas mãos sustenta, e dos despedidos ombros. Pende-lhe a rota aljava, as entornadas, agora inúteis, setas. Vão mostrando a marcha triste e os passos mal seguros, de quem na terra de seus pais embalde procura o asilo e foge o humano trato. Quem poderá, guerreiro nos seus cantos? A voz dos piagas teus um só momento. Repetir essa voz com Caramba. Caramba, não consigo falar repetir. Repetir essa voz que nas montanhas valente retumbava o dentro da alma. Vozia derramando arrojo e brios. Melhor que taças e cauim fortíssimo. Quem pode ler o outro? Gabriel. Evelyn, quem pode ler? Posso ler um? Pode, por Qual favor. que é? O 6. É a seca do Ceará. A seca das terras das folhas cai. Morrem do gado, sai um povo. O vento varre a campina, coberta seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagrados retirantes, vagam mendigando pão. Acabam-se os animais, ficam limpos os currais, onde houve a criação. Não se ouve uma folha verde em todo aquele sertão. Não se há então daquelas que mostra satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas. Hoje nem vão mais o campo. É um sítio de amarguras. Nem mais nas noites escuras lampadeia o seu um só filão. Aqueles bandos de
rolas que arrolavam saudosas. Gemem hoje coitadinhas, mal satisfeitas, queixosas, aquelas lindas teteus, com apenas da cor do céu, onde algum ovo estiver. Está entre o mundo de sombrios, não passeias mais no rio, não solta um canto sequer. Vocês percebem que cada poesia tem um ritmo de ser lido, uma entonação de voz. Isso é uma coisa muito interessante, que eu sempre tive vontade de fazer algum curso para aprender a ler poesia. Porque cada poesia tem um ritmo, e dependendo de quem declama essa poesia, você pode entender até melhor, dependendo do jeito que a pessoa fala. E tem alguns no YouTube também que fala a respeito disso. Um dia eu ainda quero assistir alguma coisa que me faça entender melhor como declamar uma poesia. Aí, nessa B, a resposta é pessoal, porque cada um vai ler uma poesia, para que eu só dei uma exemplificação. Na C, fala: analise o poema escolhido por você. E, a partir das anotações feitas na aula anterior, complete a análise, observando a quantidade de versos e estrofes, identificando se há rimas ou não. O poema que vocês escolheram, como foi todos o mesmo, todo mundo leu esse poema 6, vamos lá no PowerPoint buscar informações para colocar aqui nessa resposta. Eu acho que a gente pode colocar isso aqui, ó, o Cordel, a Seca do Ceará, de Leandro, relata a difícil situação nordestina frente a um problema natural agravado pelas situações sociais. Esse aqui é o assunto principal da poesia. Mas não é só isso que ele pergunta, que está ali na pergunta, né? Tem mais coisas. Vou pôr aqui a B, resposta pessoal. Na C, cadê um C aqui para mim? Cordel da Seca. Só que depois tem uma última pergunta, se há rimas ou não. Vamos voltar aqui, nesse que vocês escolheram, e vamos analisar cada verso para ver se tem rima. Caem, rima com povo? Campina, povo, rima com novo? Sim. Sim, ó. Aqui a gente tem uma rima. Emigrantes com retirantes? Rima. Pão com animais? Não. Animais com currais? Sim, é rima. Ó, pão e criação. Então, não precisa da rima estar aqui próximo, ela pode estar em outro lugar aqui. Não precisa estar encaixadinha aqui. Aí, assim, ó, aqui a gente tem sertão, satisfação, fazendas tremendas, amarguras escuras, campo pirilampo, saudosas queixosas, tetéus, céus, sombrio rio estiver, sequer. Olha que interessante, ó. Aqui no fim, essa rima, esse verso e o último, e esses dois aqui que rimam. Esse e o último, os dois aqui.
Aqui na segunda estrofe, é da mesma forma, ó, campo e pirilampo, amarguras escuras. Então, é essa com essa e as duas aqui. E aqui também é da mesma forma, ó, estiver com sequer e sombrio com rio. Olha, até com um detalhe desse, ele se preocupou de finalizar as suas estrofes com as mesmas rimas. Eu achei isso interessante. Então, aqui na resposta da outra pergunta, na poesia 6, né? 6. De rimas. Nossa, foi enorme. Dá um tempinho aí para vocês copiarem. Professora, Eu não estou entendendo direito, Letícia, está cortando. Se você quiser escrever no chat. professora, Agora estou entendendo. Essa cidade que acontece mesmo? Eu não estou entendendo, está saindo picado o áudio. Essa situação que ele fala que acontece lá no Nordeste, acontece de verdade? Ah, é bem isso mesmo, se não for pior. Tem um livro do Graciliano Ramos que é uma história fictícia, né, inventada, mas assim, não se sabe até que ponto. Chama Vidas Secas. Vocês vão estudar ele, eu imagino que no segundo colegial, no segundo ano do ensino médio, você já tenha estudado ele. E a história dele é de uma família de nordestino que vai procurar lugar para morar. E eles saem com o Fabiano, que é o personagem principal. Ele é um personagem bruto, assim, pessoa bem desprovida de conhecimento, ignorante, assim, não conversa. Sai ele, a esposa dele, os 2 filhos, um papagaio e a cachorra baleia que eles tinham, para poder encontrar um lugar para eles ficarem, poder plantar alguma coisa para ver se nasce e enfim. Aí no caminho, eles estão com tanta fome, mas tanta fome que eles têm que matar o papagaio para eles comer. É uma coisa, assim, e tem muito mais pela história. Eu tô falando, assim, a questão do papagaio. E a cachorra magra, os filhos tudo magros, com sede, pedindo comida.
Se a gente for entrar aqui nas notícias para ver mais ou menos isso, sim. A gente reclama de barriga cheia, na verdade, essa é a realidade. Aqui, ó. Fala, hora de pesquisar. Realize uma pesquisa em casa sobre o autor do texto que você está analisando, vida e obra, e ainda sobre a história narrada por ele. Compartilhe com a turma, utilizando para isso um recurso midiático, vídeo, podcast, vídeo, poesia e outros. Para a realização da pesquisa, é importante que consulte sites seguros, como Google Acadêmico, Cielo e outros. Aí aqui, como a gente está, né, nessa situação do ensino remoto, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia falar para cada um mesmo em casa, pesquisar sobre o autor. E aqui, como coincidiu de todos buscarem o mesmo autor, eu vou fazer a pesquisa aqui, uma breve pesquisa aqui com vocês, para não precisar ficar nada para fazer, porque vocês já têm aula a semana inteira. E tem o conto para fazer, então já vamos fazer a pesquisa aqui. Só deixa eu lembrar o nome do Leandro Gomes de Barros. Vamos fazer essa pesquisa aqui agora. Biografia do Leandro Gomes de Barros. Aí, ó, para a gente saber o que a gente pode confiar. Eu vou pegar um exemplo aqui da Wikipédia. Na Wikipédia, a gente não costuma, não estou desfavorecendo o site. O problema da Wikipédia é que se eu quiser entrar aqui e colocar alguma coisa sobre a morte, eu vou mudar a morte ali do Leandro Gomes de Barros, eu consigo mudar, qualquer pessoa consegue mudar. Não são todos os artigos que dá para mudar, na verdade. Aí, então, mas alguns conseguem. Aí sempre vai ficar aquela dúvida. Será que é verdade? Será que não é? Aí compensa você ver um site mais seguro. Aqui a gente tem muitas opções. Tem a enciclopédia do Itaú Cultural, que é um site seguro. A cultura.gov.br também é. Vamos ver o que fala aqui. Que é do Ministério do Turismo. Ele é conhecido como o príncipe dos poetas, olha aí. Se existiu um primeiro nem segundo, este é Leandro Gomes de Barros, considerado criador da literatura de cordel. A literatura de cordel é a literatura de rima, com rima nordestina. Sabe a literatura do Braulio Bessa, da Fátima Bernardes? Ele usa. E o Leandro Gomes de Barros foi quem criou essa literatura de cordel. Lá no Nordeste, eles colocam as poesias num varal. E é colocado assim com um prendedor. Aí as pessoas ficam na rua declamando as poesias e vendendo para os outros aquela poesia dele. Por isso que chama literatura de cordel, por causa desse cordão. O paraibano, nascido em Pombal, inovou nas rimas e na publicação e na distribuição de seus poemas. Por se tornar uma referência histórica da cultura popular, foi escolhido para batizar o edital Culturas Populares, lançados nesta segunda, 5/6, no Ministério da Cultura, que vai premiar 500 iniciativas com prêmios de 10 mil cada. Vamos olhar aqui a data, ó.
dia 5/6/2017, então já faz um tempo. Vamos dizer que ele nasceu em 1865, na fazenda da Melancia, no município de Pombal. Nunca ouvi falar desse município. Mas não se aquietou por ali. Educado pela família do padre Vicente Xavier de Farias, mudou-se em uma companhia da família adotiva para a Vila do Teixeira, que se tornaria o berço da literatura popular nordestina, onde permaneceu até os 15 anos de idade, em contato com cantadores e poetas. De Teixeira mudou-se para as cidades pernambucanas, de Jabotão, Vitória dos Santos e Recife. Nossa, ele andou bastante. Mudou bastante. Então, aqui tem 1001 coisas a respeito dele. Quem quiser ler, tem outra poesia, muitas poesias, então tem bastante informação. Eu estou sendo bem rápida a respeito da nossa pesquisa. Se vocês fossem fazer, por exemplo, um podcast, então vocês vão narrar a vida dele. Vocês leriam tudo, com entonação, de forma a chamar a atenção da pessoa ouvir o que vocês estão lendo. Essa aqui, ó, dele, o mal e o sofrimento. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem de morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Acho que é muito bonita essa aqui, né? Acho que todo mundo se faz essa pergunta, né? Por que será que tem uns que tem tantos e outros que não tem nada? Vocês já fizeram essa pergunta? Ele coloca isso entre o... Quem será que temperou o choro? Gostei desses últimos versos aqui dele. Nessa outra aqui, os traços de Leandro Gomes de Barros. A cabeça um tanto grande e bem redonda. O nariz afilado, um pouco grosso. As orelhas não são tão pequenas. Beiço fino e não tem quase pescoço. Tem a fala um pouco fina, voz sem som. Cor branca, altura regular. Pouca barba, bigode fino e louro. Cambaleia um tanto quanto no andar. Olhos grandes, bem azuis, tem cor do mar. Corpo mole, mas não é tipo esquisito. Tem pessoas que acham muito feio, mas a mamãe, quando viu, achou bonito. Vamos ver aqui uma imagem dele. Esse site aqui não tem. Vamos ver aqui nas imagens uma foto dele. Esse aqui é o criador da literatura de cor. Não está aparecendo a imagem. Não tá? Será que parou de compartilhar? Tá compartilhando. Ok. Agora Não. Essa aqui é a imagem dele. Aqui é a imagem de verdade. Será que eu consigo copiar e jogar aqui no chat? Vamos ver se dá certo. Não dá. Dá.
Essa aqui é do poeta que vocês escolheram para a aula de hoje. Bom, gente, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido, pelo menos o que é o eu lírico, aprendendo a respeito dos versos, a estrofe, a questão da arte na poesia, a entendam que a literatura, ela caminha junto com a história. De acordo com a realidade de um povo, é a realidade que eles vão escrever. Então, eles caminham juntos. E a poesia é uma arte. E eu gostei muito da biografia do Leandro, depois eu vou terminar de ler. Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da AP. O Everton colocou hoje no grupo. A AP é a nossa avaliação de aprendizagem em processo, vocês já estão acostumados a fazer. Sempre foram na escola, buscaram a prova impressa e fizeram. Aí agora, tem que fazer, o Everton colocou, que vocês vão fazer através da sede, da Secretaria da Escola Digital. Aqui ele colocou também a lista com os RAs de vocês. E aqui tem um videozinho de como vocês vão fazer para responder. Onde vocês vão clicar. A parte mais importante aqui, ó. No meu celular, né? Mas o computador é exatamente da mesma maneira. Vou clicar nessas 3 barrinhas laranjas que estão aqui do lado esquerdo. Vou clicar em pedagógico e vou clicar na plataforma CAED. Então, ó, vocês vão entrar na sede, pôr o RA, a senha, depois vocês vão pegar e lá nesse coisa laranja aqui nos 3 ícones, na plataforma CAEB. Entra lá, que vai estar a prova de português e matemática para vocês fazerem. Por que essa prova é importante? Vocês estão passando por um momento muito difícil de estudar. Vocês são os vitoriosos de estarem aqui online, porque é muito difícil alguém ter autocontrole de estudo. Então, meu sincero parabéns. E a gente precisa avaliar o carro da pamonha. A gente precisa avaliar o que vocês estão aprendendo do CMSP, das aulas no Teams, o que vocês estão aprendendo. E para isso, só a AP para mostrar. Então, eu vou pedir para vocês estarem fazendo até dia 13. E qualquer dúvida, qualquer falha, vocês entrem em contato comigo, que eu ajudo vocês.